Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática com mais uma aula de recuperação e aprofundamento destinado aos primeiros anos do ensino médio, ok? Esse material Aprender Sempre é o material que a gente vai se basear para direcionar as aulas que vão ser dadas a vocês nesse período. Vai ser um programa que vai caminhar junto com o ensino regular para tentar reforçar alguns conceitos matemáticos que vocês perderam durante esse período de afastamento, ok? Então, vamos começar com a aula de hoje. Eu vou ler para vocês aqui os objetivos que estão na página 3. Bom, aqui na página 3, então, nós temos um campo para vocês preencherem, porque essa atividade vocês vão ter que entregar no final do bimestre, né? Então, o nome da escola, nome do estudante, a data e a turma de vocês, né? No caso, essa atividade é para os primeiros anos do ensino médio, mas você tem que colocar a sua turma. O objetivo dessa aula é reconhecer uma equação polinomial de primeiro grau, compreender o princípio da igualdade, relacionar a linguagem natural da linguagem matemática e estabelecer a diferença entre expressão algébrica e equação. A gente vai estudar nessa sequência equações de primeiro grau e como elas são apresentadas, que ela é apresentada nesse formato aqui, ó, ax mais b é igual a zero. Mas por enquanto a gente vai ser o último assunto dessa aula, ok? A primeira pergunta desta aula, a primeira atividade dessa aula, você já viu uma balança de pratos? Você já viu uma balança de pratos? E qual a finalidade dela? Bom, uma balança de pratos é isso aqui, né? Você tem dois pratos, né? Você tem aqui um prato do lado esquerdo, um prato do lado direito, e esses dois pratos têm que estar em equilíbrio. Quando eles estão em equilíbrio, quer dizer que cada um dos lados tem o mesmo peso, simbolizando uma balança, né? Cada um dos lados tem o mesmo peso. No caso aqui, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3, fazendo essa soma ia ficar 12, certo? Então isso quer dizer que no segundo prato, isso também, vai haver uma operação aqui que vai deixar os dois pratos em equilíbrio. E eu tenho aqui só o número 3 e o número 4. Qual a operação que deixaria esses dois lados iguais? Entenderam? E essa vai ser a atividade, porque o intuito dessa, dessa comparação aqui com a balança, né, eu simbolizar essa balança aqui nas operações matemáticas é eu equacionar, é eu igualar esses dois pratos. Então, se eu tenho 12, vamos supor que eu tenha 12 quilos de um lado, eu tenho que ter 12 quilos do outro também. Certo? Mas isso simbolizado em operações matemáticas. Então, a primeira perguntinha que vai vir aqui na próxima página é: escreva uma sentença matemática de maneira que os pratos da balança fiquem equilibrados. Bom, a sentença matemática do primeiro prato, por exemplo, eu tenho 4 números 3. Então, eu poderia pôr 4 vezes 3 é igual a... Só que está faltando um sinalzinho lá entre aquele 3 e o 4. Que operação que seria daquele lado lá, para que isso fosse igual? Praticamente eu já dei a resposta aqui, né? Então é para vocês escreverem aqui uma sentença matemática que represente aqueles pratos de balança. Ainda dentro dessa atividade, ó, dado o conjunto dos números racionais, certo? Bom, o conjunto dos números racionais, ele engloba números naturais, números inteiros, e os números racionais são aqueles que podem ser escritos em forma de fração, certo? Então, dado um conjunto dos números racionais, ele elabora operações distintas sobre cada prato da balança, de forma a torná-las equilibradas. Utilize operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, as operações que vocês quiserem. Aqui nós temos 4 balanças. Caso vocês queiram
mais balanças, nós temos na página 25, esse anexo 1 está na página 25, ok? Então, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Como é que eu faria isso aqui? Vocês poderiam colocar aqui 2, vamos dizer, 2 mais 5. Isso aqui seria igual a 5 mais 4. Ou esse prato aqui, esse primeiro prato seria igual a 3 vezes 3. Entenderam? 2 mais 2 mais 5 poderia ser igual a 5 mais 4, ou a 3 vezes 3, realizando a operação de multiplicação. Ou eu poderia pôr no segundo prato aqui, eu poderia colocar 18 dividido por 2. De todas essas formas, os pratos ficariam equilibrados, ou seja, eles ficariam iguais dos dois lados. Ou eu poderia colocar 81 dividido por 9. Ok? Então são formas que eu poderia estar equilibrando os dois lados. Então essa é a atividade que vocês vão ter que fazer aqui. Vão ter que colocar nos pratos das balanças operações matemáticas usando adição, subtração, multiplicação e divisão. Ok? Segunda atividade. Escreva cada uma das sentenças apresentadas em linguagem matemática. Quem assistiu o primeiro vídeo, a primeira aula, eu dei vários exemplos de linguagem natural e linguagem matemática, porque esta forma que está escrito aqui, ó, o triplo de um número mais 4 unidades, é uma linguagem natural. O quíntuplo de um número é igual a 10, é uma linguagem natural. Então, eu vou passar para uma outra tela aqui, vou dar alguns exemplos para vocês. Linguagem natural e linguagem matemática. Essa atividade basicamente é a seguinte: nós temos aqui a nossa linguagem natural, por exemplo, o dobro de 5 é igual a 10, e é a gente passar dessa linguagem natural para a linguagem matemática. O que é o dobro de um número? O dobro de um número é eu multiplicar esse número por 2. Então, o dobro de 5 é igual a 10. Simplesmente é fazer isso. O dobro de 4 é igual a 8. O triplo de 4 é igual a 12. Cinco somado a 2 é igual a 7. Um número menos 3 é igual a 11. Aqui teve uma pequena mudança. Um número. Quando a gente fala de um número desconhecido, na matemática, esse número se chama incógnita, né? Então, quando a gente fala de um número desconhecido, a gente costuma usar letras do alfabeto. Geralmente, a gente usa o X, o Y, pode ser o Z, pode ser M, pode ser N, pode ser A, B, S, T, pode ser qualquer letra do alfabeto. Geralmente na matemática a gente usa o X. Então, um número menos 3 é igual a 11. Certo? Metade de um número menos 5. Vou colocar uma outra letra aqui. Metade de um número qualquer. A metade de um número é divisão por 2, né? Menos 5 é igual a 10. O que é a gente passar da linguagem natural para a linguagem matemática? É praticamente a gente traduzir o que a gente leu para a linguagem matemática. E por que isso é importante? Porque a linguagem matemática é universal. Você colocar uma linguagem natural em linguagem matemática, a linguagem matemática, por ela ser universal, ela pode ser decifrada ou lida ou entendida por
diversos povos. Então, essa simbologia de adição, subtração, divisão, multiplicação, raiz, potência, é uma linguagem universal. Então, qualquer pessoa que tenha um pouco de estudo vai decifrar essa, esses códigos, né? Ou seja, códigos, linguagem matemática, tá bom? Então, essa é a importância dessa atividade, você saber traduzir da linguagem natural, a sua linguagem natural, que é o português, para a linguagem matemática, ok? Então vamos voltar lá para o caderno. Então é o que é para vocês fazerem aqui, ó. O triplo de um número mais 4 unidades. O triplo de um número mais 4 unidades. Simples. O quíntuplo de um número é igual a 10. Simples. Eu já dei o exemplo, é só vocês colocarem aí no papel. Vamos para a próxima. Aqui está dizendo que para vocês pesquisarem, né? Pesquisarem na internet e discutir com o seu professor e com seus alunos o que é uma sentença matemática aberta e o que é uma sentença matemática fechada, certo? E depois vocês vão ter que escrever 2 sentenças de cada aqui nesse quadrado aqui, nesse retângulo. 2 sentenças de cada e em seguida escreva abaixo de cada uma delas a forma como as mesmas devem ser pronunciadas oralmente. Porém, vamos lá, eu vou dar uma explicação do que é essa sentença matemática aberta e o que é esta sentença matemática fechada. Vamos mudar de tela. Então, nessa tela aqui, ó, sentenças matemáticas abertas e fechadas. Vamos começar pelas fechadas. Todos os elementos de uma sentença matemática fechada são conhecidos e podem ser classificados como falsos ou verdadeiros. Então vejam bem neste membro aqui, ó, esse membro dessa sentença aqui, ó, 18 menos 4 é igual a 2 vezes 7. Então 18 menos 4 é 14. 2 vezes 7 é 14. Então eu já sei que isso aqui, esta sentença, é uma sentença fechada porque eu posso falar que ela é verdadeira. Eu já vi ali, 18 menos 4 é 14, 2 vezes 7 é 14, então 14 é igual a 14. 8 mais 3, ou 3 mais 8 é igual a 11. Ok, verdadeira também, porque 11 é igual a 11, certo? 5 mais 3 é igual a 11. Não, falsa. 2 menos 1 é menor que 5. Verdadeiro. 2 menos 1 é 1. É menor que 5? É. Então, esses são exemplos de sentenças matemáticas fechadas. Porque, como ela tem somente elementos conhecidos, não tem nenhum número desconhecido, como eu coloquei lá naqueles exemplos de linguagem natural e linguagem matemática. Eu coloquei lá um número mais 5 é igual a 10. Eu simbolizei com aquele X. Então é o que vai acontecer aqui agora. Sentenças matemáticas abertas são expressões que não podemos identificar como verdadeiras ou falsas. Nas sentenças matemáticas abertas, sempre temos algum valor desconhecido, que é a incógnita, que é representado por uma letra do alfabeto, né? Uma ou mais letras do alfabeto, ok? Então vou dar alguns exemplos aqui. Então, nessa sentença matemática aberta, por exemplo, 4 elevado a x menos 1 é maior que 3. Não tem como eu saber se essa sentença é verdadeira ou falsa. Depende do valor que eu atribuí para x. Então, por exemplo, se eu usar o x igual a 0, 4 elevado a 0 menos 1 é maior que 3. 4 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? Então, 1 menos 1
É zero. Ele é maior que 3? Não. Então é falso. Deu para entender? Se eu pegar o x igual a 1, 4 elevado a 1 menos 1 é maior que 3. 4 elevado a 1 é 4 mesmo. Menos 1 é maior que 3. 4 menos 1 é 3. É maior que 3? Não. É falso também. Entenderam? Então, depende do valor que eu atribuí a x. Para que essa sentença fosse verdadeira, ela teria que ser maior que 2, aqui, maior ou igual a 2. Então, x igual a 2. 4 vezes 4 ao quadrado seria 16, já vou direto. 4 ao quadrado seria 16, né? 4 elevado a 2, 16, menos 1 é maior que 3, sim, verdadeiro. Porque 15 é maior que 3. Entenderam? Então essa é uma sentença matemática aberta, porque depende do valor que eu atribuo a x para ela ser verdadeira. Então, por exemplo, aqui, ó, 25 é igual a x mais 5. Esse x teria que valer 20 para que fosse verdadeiro. Então é uma sentença aberta, porque vai depender do valor que eu atribuí para x aqui. Se o x não for igual a 20, essa sentença vai ser falsa. Ela só é verdadeira se o x aqui for igual a 20. Só tem um valor que vai atender aí. 2x é igual a 31 menos 5. 31 menos 5 é 26. Então esse x aqui teria que valer 13. Entenderam? Para essa sentença ser verdadeira. Mas a gente não sabe. Depende do valor que a gente atribuir aí. Então, por isso é uma sentença aberta. Ela está aberta a interpretações. X mais 4 é igual a 12. Mesma coisa. Só é verdadeiro se a gente afirmar que esse x é igual a 8. Certo? Isso dá para a gente fazer mentalmente. Então, essa é a diferença entre sentença matemática aberta e fechada. Bom, então aqui nesse espaço, né, nesse retângulo, como eu falei, vocês terão que escrever duas sentenças matemáticas abertas e duas fechadas. E depois escrever embaixo de cada uma delas a forma como elas devem ser pronunciadas oralmente. Então vocês vão estar escrevendo em linguagem matemática e embaixo dessa linguagem matemática vocês vão escrever em linguagem natural, como vocês estão lendo, como eu falei lá. Se você colocar, por exemplo, x mais 5 igual a 10, você vai colocar um número somado a 5 é igual a 10. Beleza? Vamos à terceira atividade. Atividade 3. Em cada situação, represente na balança a sentença matemática descrita. Converse com seus colegas e professor sobre a comparação entre a balança e a sentença matemática fechada. Bom, só relembrando o que é uma sentença matemática fechada, que a gente viu agora há pouco, a sentença matemática fechada seria uma sentença que todos os elementos, né, dessa sentença são conhecidos. Então, no caso aqui, vamos supor, 5 teria no prato da balança, um prato seria o 5 e no outro seria o 7, por exemplo, né? E a balança estaria equilibrada, mas aqui não tem nenhuma incógnita. Nós sabemos, dá para a gente perceber que isso aqui, essa operação aqui é verdadeira. 5 mais 2 é igual a 7, ok, é verdadeiro. Então é uma sentença fechada. Tem como eu dizer se é verdadeiro ou falso. Já essa operação que está descrita aqui na balança é uma operação aberta. Por quê? Um número mais 2 é igual a 7. Então, eu teria que simbolizar aqui no prato da balança um número qualquer, que seria esse x que representa uma incógnita, né? Mais 2 é igual a 7. Então,
essa comparação com a balança é porque os dois pratos têm que ser iguais, eles têm que estar equilibrados. E uma forma de equilibrar é que eles têm que estar iguais. E para eles estarem iguais, eu tenho que descobrir o valor desse x para que ele fique igual, que simboliza aí uma equação. Porém, essa atividade simplesmente é para você colocar da linguagem natural para a linguagem matemática, porém utilizando os pratos da balança. Aqui o primeiro eu já fiz, agora vocês vão ter que fazer os outros. O dobro de um número, menos 6, é igual a 34. Colocar no prato da balança de forma que fique equilibrado. A terça parte de um número mais 5 é igual a 29. E é só. A atividade é esta: transformar da linguagem natural para a linguagem matemática e colocar nos pratos da balança de forma que a, a operação fique equilibrada. Ok? Essa é a atividade. Vamos passar para a próxima. Considere a seguinte sentença: a metade de um número mais 12 unidades é igual a 15. Assinale a opção que representa em linguagem matemática a sentença. Então vocês vão procurar entre essas opções qual é a opção que corresponde à metade de um número mais 12 unidades é igual a 15. Tá fácil também. Atividade 4. Observe o quadro a seguir: expressão algébrica e equação. Pergunta-se qual a diferença entre elas. Qual a diferença entre uma expressão algébrica e uma equação? Existe só uma diferença entre eles aqui. Você vê que nos dois lados nós temos letras simbolizando números, nós temos números, letras, nós temos operações. O que difere de uma para outra? Então, eu vou dar um pequeno exemplo. Vamos à outra página aqui. Expressões algébricas ou equações. O que são expressões algébricas? São expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Então, vejam bem, números, letras e operações. 2x menos 6. Números, letras e operações. Tem uma operação de multiplicação aqui e de subtração. Números, letras e operações. Letras e operações. Então, pode ter só letras também. Mas não pode ter só números, porque aí não seria uma expressão algébrica. A expressão algébrica tem que ter uso de letras também. E aí, então, vocês olham aqui para baixo e falam assim, olha, mas a equação também tem números, letras e operações. Ó. Tem números, letras, operações, certo? O que difere, então, os dois, uma expressão algébrica de uma equação? Na verdade, a equação também é uma expressão algébrica, só que o que diferencia é esse sinalzinho aqui, ó, é a relação de igualdade. É o que simboliza a balança que a gente estudou lá. Quando a gente pôs lá os dois pratos da balança, os dois lados têm que ser iguais. Então, quando a gente coloca uma expressão matemática aqui, ó, 3x mais 4, ela vai ter que ser igual a esse x mais 10. Então, esse sinal de igual aqui faz toda a diferença. Então, o valor da incógnita, né, que é da sentença matemática aberta, possui a incógnita. O valor dessa incógnita vai ter que ser um valor que torne essa sentença aqui verdadeira, ou seja, os dois lados têm que ser iguais. Vou dar um exemplo aqui de expressão algébrica. Não sei se vocês lembram de produtos notáveis. A mais B multiplica A mais B.
Quando eu faço essa multiplicação, eu posso simbolizar dessa forma aqui também. A mais B ao quadrado. Isso aqui é igual a isso. Que é igual a isso aqui, ó. Quadrado do primeiro. Vou solucionar essa potência. É quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Essa aqui é a fórmula da equação do segundo grau. É uma expressão algébrica. Porém, como ela se torna uma equação quando eu igualar ela a algum valor? Quando eu atribuir valores para A e para B. Eu tenho que atribuir valores para A e para B e tem que igualar ela a alguma coisa. Para eu descobrir os valores, vou ter que igualar a zero ou igualar a qualquer um outro valor. Aí ela se torna a equação. Por enquanto, na expressão algébrica, ela era só uma fórmula. É uma generalização. Ok? Então, basicamente, o que diferencia uma expressão algébrica de uma equação é essa relação de igualdade. São os dois lados da balança, que tem que estar sempre com o mesmo peso, sempre equilibrados. Ok? Então vamos voltar ao nosso livro. Então temos aqui, ó, temos uma expressão algébrica e uma equação. Na letra A, responda qual a diferença entre elas? Qual a única diferença que tem entre elas? Letra B, o que a letra X representa? Dos dois lados, o que a letra X representa? E na letra C, aos termos utilizados na representação da balança nas atividades, trabalhamos com a ideia de expressão algébrica ou de equação. Justifique. Quando a gente trabalhou lá atrás com balança, colocando as expressões nos pratos da balança, aquilo lá eram expressões algébricas ou eram equações? Responda e justifique. Atividade 5. Considere as seguintes sentenças. 5b menos 20. Segunda, 12 mais 6 igual a 6y. Terceira, 2x. Quarta, 4x é igual a 30 menos 10. A questão é, assinale a opção que apresenta apenas equações. É a 1, 2, 3, é a 2 e a 4, a 1 e a 3, 2, a 3, a 4, ou todas elas, 1, 2, 3 e 4 são equações. Respondam. Agora nós terminamos a aula 1. Porém, eu vou dar continuidade, que como a gente já está na segunda semana, eu vou comentar os exercícios da aula 2 também, e aí a gente encerra. Os objetivos dessa aula são identificar os coeficientes de uma equação polinomial de primeiro grau. 2. Compreender a incógnita de uma equação. Resolver mentalmente problemas que envolvam equação polinomial de primeiro grau. Então, vamos à primeira atividade. Atividade 1. Pesquisar, discutir e registrar o que são coeficientes de uma equação. A pesquisa pode ser feita pela internet, livros ou na sala de leitura. Isso se você estivesse na escola, certo? Mas antes de começar essa atividade, eu vou dar algumas... Vou falar a respeito disso. Vamos para uma outra página. Então vamos lá. Equação de primeiro grau é uma sentença aberta, como a gente já viu, que é uma equação que expressa igualdade. Sua forma reduzida é apresentada por ax mais b é igual a zero, onde a e b são números reais, diferentes de zero, e x é uma incógnita, com um valor desconhecido. Então eu simbolizei aqui, que é o mesmo símbolo que eu usei no vídeo da primeira aula. Então nós temos uma equação de primeiro grau. Aqui o A é o coeficiente de x, o A é o coeficiente de x, o B é o segundo coeficiente. Quando a gente for estudar funções,
O A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Cada coeficiente tem a sua função na equação. Não vai ser agora que a gente vai estudar. Por enquanto a gente vai ver só essa estrutura. E o x, como a gente está vendo aqui, o x é incógnita, tá? É o valor desconhecido. Então, você solucionar uma equação é você descobrir o valor de x. Você descobrir o valor de x que torne esta equação verdadeira. E quando você soluciona esta equação, o nome da solução é raiz. Então, se alguém falar descubra o valor da raiz da equação, é você descobrir a solução dessa raiz. Mas para você fazer esses cálculos, você tem que deixar nesse formato aqui. Então, por exemplo, esse primeiro exemplo, eu vou deixá-lo no formato de uma equação de primeiro grau, que é esse ax mais b igual a zero, para que esse formato, para que a partir desse formato eu consiga fazer os cálculos e solucionar a equação. Então vamos lá. Eu tenho aqui 3x mais 4 é igual a x mais 10. Eu vou transportar esse x para o lado de lá, né? E também o 10 para o lado de lá, para deixar no formato da equação de primeiro grau. Então vamos lá, vai ficar assim, ó, 3x menos x, porque ele mudou de lado, muda a operação também, mais 4, menos 10, certo? Porque o 10 era positivo aqui, ele passou para lá subtraindo, ok? Então aqui desse lado, do lado direito da balança, vamos dizer assim, né? No segundo membro, ficou só o zero. Agora eu vou fazer essa operação aqui. 3x menos x é igual a 2x. 4 menos 10 vai ficar menos 6. Igual a zero. Agora que eu cheguei no formato de uma equação de primeiro grau, eu posso identificar os coeficientes, né? Então, nesta equação aqui, o coeficiente A é igual a 2 e o coeficiente B é igual a menos 6. Isso é você identificar os coeficientes, ok? E a partir daqui eu poderia achar a raiz desta equação, que seria o valor de x. Então, o mesmo eu posso fazer aqui na segunda, deixar no formato de uma equação do primeiro grau. 2x mais 4, jogar o 10 para o outro lado, subtraindo, né? Menos 10 é igual a zero. Aqui ficaria a mesma coisa ali, ó. 2x menos 6 igual a zero. Coeficiente A, 2. Coeficiente B, menos 6. Terceiro exemplo, x menos 8 e menos 1 igual a zero. Solucionando isso aí, ou fazendo essa subtração aqui, ficaria com x menos 9 igual a zero. Coeficiente A igual a 1, que o coeficiente A é o coeficiente que fica aqui na frente do x, né, que acompanha o x. Então, o coeficiente A igual a 1 e coeficiente B igual a 9, a menos 9. Quarto exemplo, x menos 6x, passando para o lado de cá. Menos 2, agora o 1 também, passar para o lado de lá.
menos 1 igual a zero. Fazendo essa operação, eu vou ficar com menos 5x menos 3 é igual a zero. Coeficiente A igual a menos 5. Coeficiente B igual a menos 3. Certo? Então, agora vamos retornar ao caderno, lá ver a próxima atividade. Bom, após a explicação, vocês deverão vir aqui nesse espaço e colocar o que vocês entenderam sobre equação e sobre os coeficientes da equação. Após fazer isso, vocês desçam aqui nessa próxima atividade. Observe a seguinte equação: 2x mais 4 é igual a 18. Vocês deverão colocar essa equação no formato da equação de primeiro grau, identificar os coeficientes, certo? Identificar os coeficientes e vir aqui e escolher entre uma dessas alternativas. Só uma vai estar correta. A, B, C, D ou E. Ok? A próxima atividade é em cima também ainda do assunto equações. Preste muita atenção no significado de cada termo para não se confundir. Relacione a primeira coluna com a segunda. Essa atividade basicamente vocês deverão ler as afirmações. Por exemplo, a primeira aqui. São expressões matemáticas que apresentam números, letras ou operações. Esta primeira afirmação diz respeito a uma equação ou a uma expressão algébrica? Segunda afirmação. São sentenças matemáticas abertas, expressas por uma igualdade. Novamente, esta afirmação diz respeito a uma equação ou uma expressão algébrica? É você identificar do que nós estamos falando e colocar a letra correspondente aqui nesse espaço. Ok? Vamos para a próxima atividade. Resolva mentalmente cada um desses problemas e em seguida escreva uma equação que represente cada um deles. Qual é o número somado a 4 que dá 10? Então, se eu dissesse assim, qual é o número somado a 2? Então, qual é o número somado a 2 que dá 8? Que número que eu somando a 2 vai ser 8? É o 6. Certo? Então, vai ser 6 mais 2 igual a 8. Então, é o que ele está pedindo aqui. Ó. Calcule mentalmente e depois escreva a equação. Você pode colocar a resposta, né? Qual o número que somado a 4 dá 10? E coloca a equação. Escreve a equação matematicamente. Na letra B, a mesma coisa. Qual o número que somado a 7 dá 2? Então, que número que eu somo a 7 e que dá 2? Já vou dar uma dica que tem que ser um número negativo, né? Atividade 4. Determine em quais equações o valor de x é igual a 5, substituindo-o nas equações. Aí você vai ter que dizer que se é verdadeiro ou falso. Então vamos dizer que eu tivesse que substituir nessa equação aqui o valor 2. Vou fazer com 2 para vocês fazerem com 5, ok? Então vamos supor que aqui fosse substituir por 2. Aí eu teria que colocar 3 vezes 2 mais 10 é igual a 4 vezes 2 mais 5. Se o valor daqui, desse lado, desse igual ao de lá, aí você vai falar, é verdadeiro.
certo? Vamos supor, ó, 3 vezes 2, 6, mais 10, 16. 4 vezes 2, 8, mais 5, 13. Então aqui é falso. Entenderam? Então isso quer dizer que esse número, o 2, não seria o valor certo ali naquela operação. Ok? Então no meu caso aqui deu falso, porque eu coloquei um outro número, mas é só para simbolizar como que vocês vão ter que fazer. É substituir o 5 ali naquele X das duas operações e ver se é verdadeiro ou falso. Se os resultados baterem, é verdadeiro. Se não baterem, é falso. É isso que vocês vão ter que fazer nessa atividade. Próxima atividade. Bom, esse brincando de fazer mágica aqui é um joguinho que vocês vão ter que fazer com os amigos de vocês, certo? O que eu aconselho aqui é que você tente escrever uma equação sobre isso. Ó. Peça para um amigo seu escolher um número inteiro de 1 a 10, certo? Em seguida, peça que ele multiplique esse número que ele escolheu por 2. Agora, multiplique o resultado por 5. Peça que ele divida o resultado que ele obteve pelo número que ele escolheu. Subtraia 5. Agora é só dar a resposta para ele. Diga que o número que ele encontrou é 5. A solução vai ser sempre 5. É uma curiosidade, é uma brincadeira que vocês podem fazer. Se vocês fizerem certinho, o número vai dar sempre 5. Então aí um amigo vai pensar, nossa, ele adivinhou. Mas aí se você fizer com outra pessoa, vai falar, mas só dá 5. Por quê? Tenta colocar numa equação isso aí, para você descobrir o porquê que acontece isso. Por que toda vez dá 5. Ok? Já a atividade 6 é um tabuleiro de equação. Essa atividade 6 é um jogo que ele está na página 27. Aqui tem as regras, né, do jogo. É para você jogar com algum amigo seu. Se a gente tivesse em sala de aula, seria em sala de aula, mas leia as instruções e peguem lá na página 27, tem as equações que vocês vão colocar em cada uma dessas casas, na página 27. E aí vocês joguem, né? Aí vocês joguem com algum amigo de vocês. Quando acaba todas as equações, né, que as peças são equações, ganha aquele que obtiver maior número de pontos, ok? Divirtam-se. E então essa minha aula eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham acompanhado. Quem ainda não pegou o material, depende do dia que vocês assistirem esse vídeo, quem não pegou o material vai começar a ser disponibilizado dia 26 do 10, 26 e 27 do 10 vai estar na secretaria da escola para vocês retirarem todo o material do quarto bimestre para vocês acompanharem, tá? Aí é só ir preenchendo estas atividades que a gente acabou de comentar. Essa foi a aula 1 e 2. Ainda vai ter, se não me engano, 5 aulas nessa sequência de atividade. Depois vai ter mais 5 de outra sequência. Ou seja, isso aqui é uma revisão, né? Que a gente vai estar revendo alguns assuntos durante todo o quarto bimestre. Então, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e bons estudos.